A paz, queridos irmãos, Deus abençoe a todos de maneira abundante no nome de Jesus. Quero compartilhar aqui um versículo no teu coração no nome de Jesus. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7, fala um pouco da criação do homem, aonde Deus disse aqui, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Observe que a palavra de Deus ela é clara, ela é precisa, ela é direta, ela é objetiva, ao dizer que o homem foi formado do pó da terra. Quando Deus fala que fomos formados do pó da terra, a gente já pensa em Adão, o primeiro homem, porque você imagina, Deus cria todas as coisas, quando de repente Deus pega o pó da terra e começa a juntar, e daquele pó Deus começa a unir osso no seu osso, Deus começa a passar as veias, as artérias, corrente sanguínea, Deus começa a criar esse primeiro homem, ou formar, melhor dizendo, do pó da terra, e de repente do pó, feito do pó, disso que nós pisamos em cima, que às vezes suja nosso calçado, que suja nossos pés, pois é exatamente disso que fomos formados. E quando Deus fala que o homem foi formado do pó da terra, Deus olha para mim e para você e fala assim, não pense você que a sua formação vem no diploma que você carrega, de um certificado que você carrega, de um doutorado que você faz, você que é um advogado, você que é um doutor, você que é um juiz, você que é um promotor. Não adianta você se vangloriar, não adianta você querer aparecer, não adianta você querer ser melhor que outro, porque você tem um diploma e outro não, porque você estudou e outro não, porque você estuda numa escola de pessoas que são bem-sucedidas na vida e outro não. Para Deus todos são iguais, todos os homens são formados do pó da terra. E aí quando a gente começa a se vangloriar, Deus olha para a gente e fala, está se vangloriando de quê? Você esqueceu de onde você veio? Você esqueceu que você foi formado do pó? A tua formação não é desse certificado que você está carregando não. A tua melhor formação foi feita disso que você está pisando em cima. Se você olhar para baixo agora, quando você ouvir essa mensagem, pois é, isso que você vai enxergar chamado pó, chamado terra, isso que te suja, que suja teus pés quando você anda, é exatamente daí de onde você foi formado. Então não adianta a gente se vangloriar, a gente querer humilhar, pisar as pessoas, não, porque fomos formados do pó da terra. O que Deus nos ensina com isso? Que não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém é melhor que o outro. Não adianta a gente querer aparecer, não adianta a gente se achar que é alguma coisa. Somos apenas pó, isso que você pega, se chama matéria, é isso que nós pisamos em cima, é isso aqui, Você pisa em cima da própria matéria de onde você foi criado, você sabia disso? Em outras palavras, nós não somos nada. Deus pega aquele primeiro homem, o pó vai juntando, vai formando, de repente está aquele primeiro homem formado, 613 ossos, já falei disso outro dia. Exatamente tudo do pó da terra. Você consegue imaginar essa criação? Imagine Deus pega Adão, de repente o primeiro Adão ou Adonishou, e coloca diante dele, e Adão deve olhar para Deus e falar, ui, mas como que eu vim para aqui? Deus deve ter olhado para Adão, deve ter dito assim, Adão, olha para a terra, olha para o chão. Quando Adão olhou, Deus deve ter dito assim, Adão, é daí que você foi formado. Aí Adão deve ter dito, mas e a vida? Se eu fui formado daqui, a vida veio de algum outro lugar. Aí Deus deve ter dito para ele, olha para cima. Adão deve ter olhado, pois é, Adão, tem dois componentes em você, um terreno e um espiritual. Um é daqui de baixo, outro é lá de cima. O terreno pertence a esse mundo, a vida física. A vida espiritual pertence lá em cima. Em outras palavras, a formação é daqui, mas a vida é de lá. E não é a formação daqui que tem que dominar a vida lá de cima, mas a vida lá de cima que tem que dominar a formação aqui de baixo. Eu não posso deixar que essa formação que é da matéria, da terra, que é podre, venha dominar a minha vida espiritual lá de cima. Mas a vida de Cristo, o sopro divino, como você vai ouvir aqui na palavra, é quem tem que dominar a vida terrena. E não a vida terrena dominar a vida espiritual. Porque muitas pessoas, ela não tem sido dominada pela vida de Cristo que está nela, mas ela tem sido dominada pela vida terrena que nela habita. Olha o que diz, no final do 7. Primeiro o homem foi formado no pó da terra, e ao formar a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A formação é aqui de baixo, mas a vida é lá de cima, porque a formação foi feita do pó, mas o sopro divino é o sopro de Deus, é o sopro do Todo-Poderoso que sai lá do trono dele. Então há dois componentes, há duas vidas, ou seja, dupla personalidade em todo mundo, vida física e vida espiritual. Formado do pó,
mas temos em nós a vida de Cristo, porque é o sopro de Cristo o qual nós respiramos. E não é essa formação da terra que tem que dominar a vida de Cristo, que é o sopro dele, que habita dentro de mim. Mas é a vida de Cristo que habita dentro de mim que tem que dominar essa pessoa terrena, essa formação terrena. Eu não posso ser dominado, melhor dizendo, pela formação terrena. Não. Mas é a vida de Cristo que habita em mim que tem que dominar a vida que foi formada em mim através do pó. Ou seja, a vida de Cristo que em mim habita tem que dominar a formação a qual eu tenho, que foi feita do pó. Não é a formação que foi feita do pó que tem que dominar a vida de Cristo que existe em mim, mas é a vida de Cristo que existe em mim que tem que dominar a formação que é feita do pó da terra. Ou seja, eu não posso me vangloriar, eu não posso pisar, eu não posso humilhar, eu não posso querer aparecer, eu não posso querer ser melhor que ninguém, eu não posso querer dominar as pessoas, eu não posso querer prender as pessoas, eu não posso julgar as pessoas, eu não posso condenar as pessoas, eu não posso humilhar as pessoas, eu não posso querer ser melhor que ninguém em nenhuma circunstância, nenhuma hipótese. Por quê? Porque eu sou do pó da terra como elas são. Como eu sou formado do pó da terra, elas também são. E como habita em minha vida de Cristo, também nelas habita. Em outras palavras, eu não posso deixar que a formação da terra venha me dominar. Sabe a pessoa que julga outro? A pessoa que condena outro, que humilha outro, que pisa em outro, ele não está sendo mais dominado pela vida de Cristo. Não. A vida de Cristo e nada nele é como se fosse a mesma coisa. As pessoas que julgam, que condenam, que pisam, que humilham, que quer ser melhor do que outro, que anda todo demonstrando ser uma coisa que não é, na verdade, essas pessoas não têm nada de Jesus. Essas pessoas estão sendo dominadas pela formação terrena. É a terra que neles habita, é o pecado que neles habita, é o pecado que está dominando. E não é o pecado que tem que nos dominar, mas é a vida de Cristo que habita dentro de cada um de nós. Por quem você está sendo dominado? Você está sendo dominado pela vida de Cristo ou pela formação terrena? Queria que você pensasse nisso. Deus te abençoe. Fique na paz. Forte abraço em nome de Jesus.